No dia 22 de agosto, o Sol ingressa no detalhista, analítico, organizado, perfeccionista e exigente signo de Virgem, mudando as irradiações que a gente recebe do coletivo. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Quando o Sol muda de signo, um lembrete bem rapidinho, né? O seu signo continua o mesmo. Você não vai ser do signo de Virgem a partir de agora. O que muda é que a gente passa a receber as irradiações coletivas do Sol em Virgem. Quer dizer que é como se a gente vestisse uma outra roupagem, como se a gente tivesse que atuar mais com a energia de Virgem a partir de agora. Mas o signo de nascimento permanece o mesmo. Para que isso se alterasse, era necessário nascer de novo, em outro dia, outro local, outra época, né? E lembrando que o mapa é tão exclusivo que não se repete por cerca de 26 mil anos. Crítico, exigente, perfeccionista. Mas será que o signo de Virgem é isso tudo mesmo? Nesse ano de 2024 vai ser do dia 22 de agosto ao dia 22 de setembro. Então quem nascer nesses dias vai ser do signo de Virgem. Isso muda todo ano, então é importante olhar, né, calcular direitinho e não confiar nas tabelinhas que tem pela internet, porque pode ser muito específico. Já vi muitos casos de pessoas que descobriram que era de outro signo quando calcularam o mapa, né? Então, confiar somente nas informações que antigamente a gente tinha nos jornais e revistas, né? E hoje em dia na internet, é um pouco duvidoso. É importante fazer o cálculo porque cada ano pode ter uma variação aí de um dia a mais, um dia a menos dos ingressos do Sol em cada signo. Virgem é regido pelo Mercúrio, o planeta da comunicação, das ideias, das trocas, do aprendizado, da fala, do pensamento. É um signo muito forte nesses atributos que recebe de Mercúrio. Então tem muita força para comunicar, tem muita força para ter ideias, principalmente do ponto de vista mais técnico, né? Que essa é uma das grandes diferenças, porque o Mercúrio de Virgem, ele procura aprender de forma técnica, né? De forma que ele nunca mais esqueça aquilo ali. Então ele vai estudar muito para desenvolver as habilidades, uma vez que ele consegue isso, já vem com uma certa naturalidade. Então o signo de Virgem recebe muito essa energia, por isso que também tem um foco no detalhe. É uma energia que é chamada de mutável, né, que vem num período que é o último estágio do inverno, então são os últimos 30 dias de inverno, e esse signo é responsável por causar uma variação, mutar, né? Criar condições para que a nova estação surja no final do período. Então é uma energia que é dada à oscilação, ela é dupla nesse sentido. Ora pode se manifestar de um jeito, ora pode se manifestar de outro, de uma forma muito concreta, como é natural dos signos de terra, né, que é o elemento também do signo de Virgem. Então tudo tende a ser vivido de uma forma muito pé no chão, né? O Virgem tem um olhar para o detalhe, para os roteiros, para a rotina, para fazer uma série de coisas que ajuda a desenvolver a energia principal do signo. Na oposição está o signo de Peixes, um signo do elemento água, o mais água de todos, assim como o Virgem é o mais terra de todos. Energias que deveriam se complementar e não se incomodar. Só que o polo oposto sempre assombra o signo. Então, Peixes, com os seus oceanos quase infinitos de possibilidade, sua sensibilidade, sua dissolução em coisas maiores, né? em universos maiores, em consciências maiores, acaba assustando o Virgem desse lado. Que Virgem fica muito naquilo do ceticismo, daquilo que pode provar, daquilo que é palpável, daquilo que é bem prático, né? Bem do senso de terra. E também daquilo que muitas vezes manifesta uma certa carência, daquilo que falta. Sempre muito apegado a fazer conta das coisas,
a observar quando está acabando, para repor, enquanto o Peixes é uma vastidão quase infinita, um oceano que, se possível, se estende pelo planeta inteiro, se a gente esquecer que ele tem divisões. Então é muito maior, né? É muito intenso, é um fluxo muito forte, né? E a diluição também, a necessidade muitas vezes de se fundir a coisas maiores. Então vem muito do lado da espiritualidade, né? Já indo além da religião, da função religiosa em si, porque quer se fundir com uma consciência maior, com a consciência universal, com uma energia que é muito maior, vai muito além, transcende a gente. Tudo isso deixa o Virgem incomodado. O ideal é complementar, como eu sempre falo. Nem só do detalhe se vive, mas também se perder no todo não é o ideal, né? O ideal é ter ali um meio termo conciliando os dois lados. Quem tem o Virgem muito forte precisa complementar com a energia de Peixes, do qual vem inclusive a compaixão, o amor incondicional. Dentre as características do signo de Virgem, a gente precisa ter em mente que é uma energia, como eu falei, para causar mutação, para causar as mudanças necessárias. Isso vai se manifestar em tudo, mas também para consertar, para aprimorar, servir e ser útil. Nesse sentido vem o detalhe, que é importante em diversas situações. Você não vai conseguir consertar nada se não enxergar onde está o problema. Então o apego ao detalhe é nesse sentido. Ao mesmo tempo que você não vai conseguir aprimorar alguma coisa se não tecer ali uma certa crítica, né? E a crítica construtiva, né? Se é que isso existe, se é que isso não é um grande mito aí do signo, que é criticar alguém e esse alguém tá ali receptivo e receber isso de forma positiva e utilizar de verdade. Mas a ideia é essa, né? De apontar as falhas para que a partir dali se conserte, se aprimore, melhore. E o senso de servir, né? Por isso que Virgem está muito atrelada à força do trabalho. Quem tem Virgem muito forte no mapa pode até dizer aí nos comentários, mas são pessoas que trabalham muito. Não é que as outras pessoas não trabalhem, isso não existe. Mas geralmente quem tem essa força muito grande aí do signo de Virgem vai ter um envolvimento maior com o trabalho, seja ele qual for. Porque essa é, a partir daí, é uma grande busca por se sentir útil, por servir, por ser útil. Só que às vezes a gente precisa lembrar que esse servir, esse ser útil, ele tem um sentido maior. Porque todo mundo que desenvolve uma habilidade, um talento, está servindo à humanidade, está se fazendo útil para o grande coletivo que é o ser humano, né? A grande irmandade aí dos seres humanos, né? Uma coisa só. Então não é simplesmente o trabalho, né? As atividades ali diárias que gosta tanto de fazer, a lista de tarefas, de organizar, de limpar, de colocar as coisas no lugar, né? De muitas vezes ali pegar algo que não estava tão... tá sempre mudando coisas de lugar, porque entende que em determinado espaço, na estante, às vezes nem muda tanto, mas dá a impressão de que ficou melhor ali. Então é sempre esse olhar clínico, vamos dizer, de buscar colocar as coisas de uma maneira melhor, de aperfeiçoar aquilo, e essa é uma das grandes forças do signo. Assim como também tem uma energia muito grande para analisar situações. Então, se está sempre buscando o detalhe, desde que não se perca nisso, ele vai tentar esmiuçar ali até encontrar o que não funciona, até encontrar muitas vezes aquilo que está precisando de reparo. E é por isso que vem toda essa energia que a gente ouve muito falar dos estereótipos. Virgem é reclamão, Virgem só critica, né? Só aponta o que não está errado. E não deixa de ser verdade, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho uma veia crítica, sim, com uma série de coisas. Só que eu tento fazer isso de uma forma que sirva para a gente
quiçá repensar muita coisa. E quais serão os defeitos do signo de Virgem? ênfase aí na palavra defeito para dizer que eu não acredito em defeito. Olha a crítica, né? Mas é porque eu vejo mais como habilidades onde a gente não tem tanta consciência que podem melhorar. Então, defeito não é simplesmente algo ali como uma peça que tem que voltar para a fábrica, ser refeita, né? Ser remanufaturada. Pessoas não são máquinas, vale sempre lembrar disso, né? Eu vou lembrar disso sempre. Não importa o quanto a gente pensa, mas pessoas não são máquinas e nunca vão ser. Às vezes a gente precisa olhar com outros olhos para isso, entender que não existem defeitos. Mas a parte negativa do signo, a manifestação negativa, é quando a pessoa só critica e ela não sabe nem por que ela está fazendo isso. Ela vê alguma coisa, tá fora do lugar, incomoda ela porque manifesta o incômodo mesmo, e ela vai lá e fala: olha, você deixou o negócio fora do lugar ali? Pô, como é que faz isso? Por que você deixou ali? Por que você deixou? Então começa toda uma questão, e se ela tiver um ideal de perfeição, que aquele lugarzinho no centro da prateleira era o lugar perfeito para aquele objeto, e aquele objeto for tirado do lugar, vai ativar essa parte crítica reclamona sim. Por que você deixou fora? Vai cobrar a resposta por conta desse ideal, né, de perfeição ilusória, do perfeccionismo. Então vai ajustando ali milimetricamente o objeto, né, manifesta até um certo toque às vezes. Não, tem que estar aqui medidinho, nesse espaço aqui, quase que desenha na régua ali com lápis, né, para colocar o objeto exatamente onde deveria estar. E se tiver 1 milímetro para fora, já manifesta o incômodo. Isso é o quê? Uma manifestação negativa do signo, porque a pessoa continua sempre buscando a perfeição, uma perfeição que não existe. Quem já perseguiu ideais de perfeição sabe que nunca tem fim. É um diamante que vai sendo polido, polido, polido. Nunca está brilhante o suficiente. Mas o cara continua polindo, polindo, polindo para sempre e nunca vende aquele tal daquele diamante, né? Então acaba perdendo dinheiro. Um outro exemplo disso são profissões que requerem um certo refinamento das habilidades, né? A escrita, a pessoa revisa milhões de vezes o texto, não encontra erros, mas cada vez que ela revisa, ela muda uma vírgula de lugar, porque não está perfeito o suficiente. Então esse ideal de perfeição, de perfeccionismo, ele causa muitas vezes uma busca incessante, porque sempre pode melhorar. E a pessoa precisa ter consciência disso, porque enquanto ela não tiver, ela vai ficar no negativo do signo. Então ela vai ficar ali o tempo todo esmiuçando, esmiuçando e nunca tem fim, nunca termina nada por conta desse ideal. Nada tá bom o suficiente, né? Eu falo sempre do lema da Lego, que é somente o melhor é bom o suficiente. Então isso indica o quanto a busca pela perfeição daquele produto, de manifestar o resultado mais perfeito possível. O que até certo ponto é bom, né? Vai buscar qualidade, vai buscar aprimorar, mas precisa ter um fim. Precisa chegar o momento e falar: não, isso aqui eu já fiz o máximo que eu pude, já dei o meu melhor e a partir de agora coloco isso à venda, entrega o presente, entrega a limpeza, né? Vai limpar. Limpar vira um inferno quando a pessoa é perfeccionista, né? Porque ela começa a limpar alguma coisa, tirar a gordura de alguma coisa, daí a pouco ela tá esfregando o teto, se puder. Então é nesse sentido que é a manifestação negativa. Assim como eu falo muito da crítica, que se critique quando a pessoa que está do outro lado está receptiva a ouvir. Ninguém gosta de crítica gratuita e olha que isso está vindo de um virginiano, né? Então, assim, a crítica ela precisa ser elaborada, ela precisa ser pensada. Qual é a função dessa crítica? É melhorar? É aprimorar? Como que ela vai ser recebida do outro lado? Ela vai ser útil para quem está ouvindo ou ela vai causar um desconforto, uma insegurança e perturbar ainda mais? Então a manifestação negativa do signo, que ela vem muito, acredito eu, da inconsciência dessas energias, né, de que às vezes somos pessoas muito críticas e a gente precisa silenciar muitas vezes
e observar as nossas falas, que muitas vezes quem é desse signo e tem ele muito forte, até mesmo quando fala algo positivo, pode ser compreendido do outro lado como uma crítica. Então, cabe a nós ter a consciência, como qualquer outro signo, né, das partes negativas e trabalhar nelas, né? Se tem uma busca por perfeição que pode ajudar, é nesse sentido, para melhorar aquilo ali, para que de fato o signo sirva ao seu propósito, que é ser útil, que é reparar, que é aprimorar alguma coisa positivamente. Porque, do contrário, o efeito é um estrago negativo. E aqui tem que ser dito que muitas vezes isso é provocado de forma inconsciente para que a pessoa vá lá em seguida e repare. Então, é como se deixasse cair de propósito algum objeto no chão, para ele se quebrar, a pessoa pegar lá cada um dos caquinhos, colar, para ter a satisfação de que consertou alguma coisa. Por isso que as energias todas da mandala, elas precisam ser colocadas em prática, porque senão viram manifestações negativas, né? Aquela energia estagnada que acaba causando conflitos desnecessários. A casa natural de Virgem é a casa 6, uma casa que fala sobre trabalho, sobre rotina, sobre dieta, saúde, bem-estar. Tem envolvimento também com os pets, né? Os animaizinhos ali que a gente adota. Muito utilizada para quando a gente precisa realizar coisas. Então é na casa 6 que a gente vai entender como que a gente trabalha, a forma de se trabalhar. É na casa 6 que a gente vai saber se a pessoa pode ser mais ou menos organizada nas rotinas diárias, quais são as dificuldades que ela tem. Se tem ali, por exemplo, um signo do ar na casa 6, é uma pessoa que tende a ter uma necessidade de uma rotina mais livre, uma rotina menos rígida. Então essa pessoa, se ela está numa situação onde ela precisa de uma rigidez maior, de uma disciplina quase militar de rotina, ela vai se sentir incomodada, ela não vai se sentir bem, porque ela precisa de fluxo. Ao mesmo tempo que se tem ali um signo de água, ela precisa de sensibilidade, ela precisa fluir nessa rotina. Então não pode ser uma rotina engessadinha como é um signo de terra. Se tem um Saturno ali, não tem jeito. A rotina precisa ser da ordem, da disciplina, esperar o tempo das coisas e o desafio vai aumentando. Mas a casa 6 também é onde a gente tem que se dedicar à saúde e ao bem-estar. Então, o signo que está ali indica muitas vezes como a gente pode até mesmo, né, tirar inspirações para fortalecer a saúde. Não é que vai resolver com o signo que está ali, hein? Não é isso, isso não existe. É como a gente pode muitas vezes complementar com coisas reais, concretas, que a gente sabe que vai dar resultado e que pode sim ajudar o bem-estar, a saúde. Então, são inspirações. Não adianta pensar, então é o signo de fogo que está ali, então começa ali a fazer uma atividade física intensa e acaba prejudicando mais do que ajudando. Então é nesse sentido que as casas astrológicas podem ser utilizadas positivamente. Como o Sol no signo de Virgem pode mexer com você. Então não só, né? Cláudio, você sempre fala dessas energias, mas eu não conheço meu mapa, eu não sei o que eu faço. Não, olha a crítica, né? Não sei o que você está esperando para começar a descobrir seu mapa, né? E se entender a partir do olhar da astrologia. Né? Tá perdendo tempo aí, a crítica, né, mais ferrenha. Brincadeiras à parte, é importante fazer o mapa para aproveitar aqui, né, o que eu falo no canal, conhecer a mandala, né? Não é que você não se conheça, porque você é você desde o momento que nasceu. Então não vai me dizer que você não conhece a si mesmo. Isso é quase impossível. Tem muita coisa que você pode não ter se atentado e o olhar da astrologia pode te ajudar nisso. Né, no desenvolver a si mesmo. Mas o principal é, o que precisa de um olhar analítico nesse período? Onde na vida eu estou precisando analisar? Então é na casa 2, onde está ali o dinheiro, né, as finanças, o sustento. Como que andam as minhas finanças? Como eu posso melhorar? Então eu trago um olhar analítico. Né? Eu estou precisando consertar alguma coisa? Tem na casa 3? É na comunicação, no meu jeito de falar? Então vou
resolver isso, né? Vou aprimorar minha forma de falar. É na casa das relações, onde eu tô tendo muitos conflitos, como que eu posso consertar, de certa forma, os relacionamentos? Então é nesse sentido também. É só fazer essa análise. O Sol tá passando em Virgem, e onde você precisa desses potenciais, dessas energias. Onde que você precisa ser mais útil, né? É no trabalho, é na rotina diária da casa ali, que pode te trazer um benefício, que não seja só ganho de dinheiro, para a gente sair um pouco essa ideia capitalista de que só precisa ter mais, ter mais, ter mais. Onde você pode ser útil de verdade, né? Nas casas sociais, na casa 12, na casa 11 ali dos coletivos, né? Da casa da doação, que é a casa 12, onde que você pode ser mais útil durante esse período para utilizar favoravelmente essas energias, ainda que você não conheça o seu mapa. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento que o Sol ingressa no signo de Virgem, iniciando uma nova fase, né? O final do inverno, acontecendo no dia 22 de agosto, às 11h54 do horário de Brasília. E o mapa mais uma vez traçado aqui para contagem. Sol já a 0 graus de Virgem, então mudou, né? Completamente a energia que antes era mais para o brilho, para a intensidade, né, para chamar a atenção, agora passa a ser mais analítica, crítica, detalhista, né? Com foco naquilo que precisa consertar, com foco naquilo que precisa aprimorar, tendendo ao perfeccionismo. Então, o signo de Virgem traz desafios e a gente precisa trabalhar com essa energia pelos próximos 30 dias. O Sol que está vindo aqui da conjunção, né, com Mercúrio, na verdade o Mercúrio vai fazer mais uma conjunção com o Sol assim que recuperar seu movimento direto, que está prestes a acontecer no dia 23. Também vem de uma quadratura com Urano, então é um Sol que nós ainda vemos aqui essa quadratura, né? Tá muito perto. Ela não dissipou totalmente no momento desse ingresso. Quer dizer que durante um período do Sol em Virgem, a gente não só vai ter que lidar com energia, como eu disse, né? Que é muito para organização, para o detalhe, para atenção, para analisar as coisas, né? Do elemento terra, cética muitas vezes, né? Precisa ver os indícios ali para acreditar, para se convencer de algo. É uma energia que, se souber aplicar direito, ela é muito útil. Que esse é um dos verdadeiros sentidos do signo, como eu falei, né? Da utilidade, do servir, do ajudar, de se sentir útil a partir do momento que desenvolve as suas habilidades também, a prestação, né? Não só no sentido de prestar serviços, de agir de uma certa forma, focando muito ali naquilo que precisa fazer, né? De forma prática, também objetiva, como é comum a todos os signos de terra, mas também de trazer esse senso de utilidade de algo a mais, né? Parece que o Virgem está sempre procurando, olhando as coisas e falando para que isso serve, para que essa pessoa, né, tá aqui, o que ela pode fazer, qual é a utilidade dela, onde ela tem que estar. Então traz essa energia, meio que é algo assim de colocar as coisas no seu devido lugar, da organização, mas que também é para a gente desenvolver nossos talentos. Porque servir tem um sentido, claro, de serviço, né? De estar ali muitas vezes subalternizado num trabalho ou coisa parecida. Mas no sentido maior é servir à humanidade desenvolvendo seus talentos, né? Desenvolvendo suas habilidades, passando a fazer com que o Sol não só brilhe, como é da sua natureza para chamar a atenção, mas brilha a partir dessa energia que faz com que algo se realize, com que algo se movimente, com que algo se aperfeiçoe, ou muitas vezes recuperando aquilo que não estava, né, funcionando muito bem, recuperando algo que antes tinha uma utilidade e agora não tem mais. Então essa é tudo isso a gente precisa considerar pelos próximos 30 dias, além dos potenciais de ruptura. Porque muitas vezes a sensação vai ser de que a gente precisa ter uma certa radicalidade,
né, para exercer, para trazer a nossa essência à tona, que é o que a gente fala quando a gente fala de sol, a gente também está falando da essência. Então isso tem que vir à tona de alguma forma, só que muitas vezes para que isso aconteça, a gente precisa reconhecer as nossas habilidades, né, os nossos talentos, parar com essas ideias aí de que a gente tem defeitos e tudo mais. E de uma forma mais livre, a partir dessa tensão com Urano, inspirando liberdade. Não é que nós somos livres, longe disso, mas nós podemos ser o mais livre possível se a gente conectar com quem a gente é de verdade e trouxer isso à tona. Porque aí a gente vai fazer uma série de coisas, né? Vai vivenciar uma série de situações, experiências e tudo mais, sabendo o que a gente é de verdade, sabendo a nossa essência, e isso não há como tirar de nós, né? Uma vez que a gente sabe ali quais são os nossos talentos, as nossas habilidades brutas que talvez precisam de uma lapidada, e principalmente onde é a nossa real fortaleza interna, né, dentro de cada um, não tem nada externo, mais forte a gente fica para lidar com qualquer coisa. Aí uma crítica, né, que poderia ser algo que fragiliza o signo de Virgem, por exemplo, a partir da crítica, que muitas vezes gosta de fazer, é bom que se diga, mas não gosta de receber, não gosta de ouvir. Isso muitas vezes traz uma fragilidade que precisa ser trabalhada a partir dessa conexão interna. Não somente reconhecer a sua essência, como fazer dela sua verdadeira fortaleza. Quando você conhece o lado positivo é muito bom, mas ainda mais quando conhece o negativo, porque quando alguém apontar, né, e disparar aquela flecha ali que vem endereçada, né, porque a crítica vem com endereço, e muitas vezes ela atinge o alvo, mas a pessoa já vai saber. Ela fala, não, realmente, né? Por exemplo, o signo de Virgem é tido como chato, né? Como perfeccionista, como exigente, como metódico, sistemático. E aí a pessoa vai falar, não, é isso mesmo. Meu sol é Virgem, eu sou chato, eu sou crítica. Só que também tem que aprender a ponderar, né? Como eu falei lá no início, não adianta só saber, né? Não adianta só assumir esse lado e sair por aí atirando a crítica como se fosse uma metralhadora, né? Preciso trabalhar, porque o sentido da crítica é aprimorar ou consertar. E uma vez que isso não acontece, a crítica se torna inútil. Nesse sentido, também o Mercúrio ainda está aqui muito próximo, como eu falei, então ainda está muito favorecido para ter as ideias, comunicar aquilo que for necessário. Já o ascendente a 11 graus de Sagitário pede que a gente incorpore otimismo, senso de aventura, né? O mais fogo de todos os signos, então tem que ter movimentação, tem que ter disparar, né? Pegar tudo isso. Então eu tenho uma crítica, mas como eu posso fazer com que essa crítica seja algo positivo de verdade? Isso é atirar a flecha ao longe, né? Isso é buscar ali acertar o alvo da maneira mais precisa possível. Porque aí o sentido do signo realiza, né? O sol se realiza, a gente se realiza. Mas é preciso ter esse horizonte amplo, porque se ficar restrito, né, pequenininho ali, pensando no detalhe, né, com aquela coisa que é minúscula muitas vezes, foi um objeto tirado do lugar certo, ou foi alguma coisa ali que não foi feita de maneira milimétrica como se esperava. Isso traz a miopia, traz a cegueira e acaba atrapalhando. Então é a crítica pela crítica, como eu sempre falo, não é a crítica útil. Além disso também, então ampliando os horizontes, ampliando a visão sempre, mas com esse espírito de que vai dar tudo certo, de trabalhar a crença, algo que às vezes é trabalhoso para o signo de Virgem. Como eu falei, pode se manifestar de uma maneira muito cética. Já o Sagitário acredita. O Sagitário é regido por Júpiter. Então já é uma espécie de um signo que tem naturalmente ali a crença. Então é preciso trabalhar nesse sentido. Lá no meio do céu, outro signo de fogo, outro signo dado a entusiasmos, às festas, né, a comemorar, a celebrar a vida, que é o signo de Leão, para lidar com a energia
crítica de Virgem, a gente precisa ter essa força ativa dos signos de fogo. Leão vai pedir garra, Leão vai pedir brilho, Leão vai pedir que a gente chame atenção para aquilo que é necessário ser visto, de preferência para aquilo que tem uma pegada útil, que traz isso e que acrescenta de verdade e que não é simplesmente uma crítica, um detalhe ali, fazendo do detalhe o todo, né? Se perdendo ali numa vírgula, em vez de desperdiçando toda aquela janela maior, aquele horizonte enorme que está à nossa frente. Né? Abra a janela, olhe para além dos prédios, além das montanhas, o que existe. Sobe de um lugar amplo, até onde você consegue enxergar. Olhe o mais longe que for possível na beira do mar. Né? Você vai ver um horizonte que não é pequeno. Então isso deve inspirar também a gente a trabalhar as nossas energias, trabalhar nossas habilidades para alcançar grandes coisas, alcançar coisas que nos façam pulsar, vibrar e, por que não, né, comemorar as nossas conquistas. Então é tudo isso que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo pelos próximos 30 dias. Então agora que a gente já entendeu um pouco mais da energia de Virgem, já viu a mandala, os potenciais que estão ali, é hora dos pitacos astrológicos para os signos nos próximos 30 dias. Lembrando que quando eu faço isso eu considero também o posicionamento da roda das revoluções solares. O que eu chamo de roda do ano, né? Das revoluções. Então, aonde você estiver no mapa, vai ter ali uma atitude, um comportamento, uma sugestão de algo que pode te ajudar nesse período aí. Só lembrando que o mapa da Revolução Solar é um potencial de entendimento das tendências do seu próximo ano. O aniversário é o ano novo de verdade. E as energias que se manifestam nesse mapa, no momento em que o Sol retorna à posição de nascimento, ele tem um potencial enorme ali para ser trabalhado ao longo do ano, né? Mesmo para quem não faz a revolução, a gente observa que vai passar por aquilo que está desenhado na revolução, de certa forma. Então, quanto mais você se preparar para essa jornada anual, melhor tendem a ser os resultados, né? Alinhando os seus objetivos com aquilo que aparece na astrologia. Virgem, para vocês é o momento da revolução solar, o aniversário, né? O ano novo de verdade, quando as energias se renovam para vocês. Se fizeram a limpeza de todo o campo, né? Abandonando comportamentos antigos, agora é hora de receber os potenciais, de acolher tudo isso para desenvolver ao longo do ano. Muitas vezes não dá para saber já o que vai acontecer ao longo do ano, mas à medida que os potenciais vão sendo acolhidos, vão sendo trabalhados, desenvolvidos, né? De acordo com o que pede cada fase, tendem a ter melhores resultados. E assim também observe como anda a carreira, vida pública, profissão e a vida social também daquilo que vocês estão planejando para esse próximo ano. Estabeleça um plano, né, muito objetivo que pode ajudar vocês aí a alcançar os resultados. Peixes, vocês chegaram ao auge, à colheita, né, o momento em que tudo vem à tona, não é o fim ainda, né, as coisas ficam mais claras, ou melhor, tendem a ficar mais claras a partir de agora, no sentido daquilo que vocês ainda podem continuar trabalhando, né? Desenvolver essas energias, empregar esses resultados para que vocês de fato tenham a renovação aí ao longo do ano e alcancem os objetivos de vocês. Nesse sentido também, dê uma atenção especial ao lar, à família, às pessoas com quem você pode contar, as suas bases, raízes e também aquilo que te faz bem, te dá prazer, te dá diversão, né? Faz você se apaixonar pela vida, que tende a trazer resultados positivos aí pelo restante do ano de vocês. Se passaram 6 meses, mas tem mais 6 pela frente. Câncer, vocês estão na fase de crescimento, né? Começando o crescimento que ainda não traz o incômodo, ainda não obriga vocês a movimentar, mas já podem atuar nesse sentido, já podem tomar a iniciativa, até para evitar as tensões do próximo signo, né? Que aí sim começa a incomodar e tirar vocês da zona de conforto.
Nesse sentido, o que precisa ser transformado, desapegado, né? Abrir mão, que muitas vezes pode ser um desafio por conta da energia forte para apegar, para se sentir seguro, mas muitas vezes é preciso dessa renovação, daquilo que vai embora, a partir do que a gente chama de crises, para causar transformações, mas isso pode ajudar vocês aí ao longo do ano. Escorpião está se intensificando, né? O momento da renovação está cada vez mais próximo e vocês precisam continuar atuando para limpar, para jogar fora, para modificar os comportamentos dentro daquilo que vocês perceberam que não ajudou ao longo do ano. Nesse sentido, estabeleça uma rotina positiva que possa te ajudar a fazer esse processo com menos dificuldade, né? Às vezes vai precisar contornar os obstáculos. Foque também no bem-estar, na saúde, porque às vezes esse período final da revolução pede muito esforço, né? Demanda muita energia, o que acaba fragilizando aí a saúde. Gêmeos, para vocês é a tensão de crescer, de desenvolver a partir de agora. Não dá para ficar parado. A energia começa a crescer, vocês precisam sair da zona de conforto e tomar alguma atitude. Fazer aquilo que se percebeu que vai ser o ano de vocês, já começar a atuar nesse sentido. Dê uma atenção também às pessoas com quem vocês sabem que podem contar. E mais atenção ainda aos adversários declarados. Aqueles que podem ser obstáculos e dificultar o caminho de vocês ao longo do ano. Sagitário, para vocês iniciar o período da finalização, um convite a voltar para dentro, olhar a vida com outros olhos. O que deu certo e o que não deu certo, o que precisa ser eliminado, jogado fora a partir de agora. Comportamentos que vocês precisam mudar para ter de fato um ano novo quando chegar o aniversário de vocês. Então, nesse sentido, é preciso fazer essa viagem interior, olhando para dentro mesmo e se atentando para aquilo que pode modificar. Nesse sentido também fortalecer o corpo físico, né? A identidade, a personalidade, o gostar de si pode ajudar muito a enxergar aquilo que precisa ser eliminado para que vocês de fato façam a renovação quando chegar o aniversário de vocês. Capricórnio, para vocês a energia é fluente, não traz o incômodo, não obriga a movimentação. Não quer dizer que vocês precisam parar o desenvolvimento que foi iniciado no signo anterior. Ou o auge, né, os resultados que vocês já perceberam. Podem continuar, mas requer um esforço a mais nesse momento, porque a energia não causa um atrito. Então vocês precisam tomar a iniciativa para desenvolver aquilo que foi mostrado quando vocês estiveram ao auge. Próximo signo vai marcar o período de finalização para vocês. Então vocês podem aproveitar os potenciais dessas energias fluentes aí nos próximos 30 dias. Touro, a energia é fluente para vocês também. Então é preciso tomar iniciativa, nada de ficar parado, continuar trabalhando com aquilo que foi iniciado, né? A fase de crescimento que foi iniciado no signo anterior. Então nesse momento, se acomodar, quando chegar a próxima tensão, vocês terão que movimentar com mais força. Lembrando que vocês terão auge em 60 dias. Então é necessário se esforçar ainda mais usando mesmo essa energia aí que pode parecer tranquila, mas que esconde um potencial de ganhos aí para vocês. Foca também nos bastidores, na vida privada, né? Aonde vocês podem ir muitas vezes para recuperar energia. Se está desgastado, pode fazer esse movimento, recuperar para continuar a jornada do ano aí. Áries, vocês estão sendo desafiados a continuar trabalhando porque o auge vem em 30 dias. Daqui a 30 dias vocês terão o resultado do ano aí de vocês, do que foi feito até agora, mas agora o desafio é no sentido de continuar e vocês podem optar por fazer isso de boa vontade. Isso traz uma recompensa principalmente para quando chegar o resultado vocês estarem um pouco mais tranquilos, né? Mas é preciso topar de coração e desenvolver nesse sentido. Olhar também como andam os prazeres, né? A diversão, a parte ali que pode fazer vocês se apaixonarem
não só por si, mas também pela vida, e não só pelos outros, né? Mas como que essa energia pode revitalizar vocês, ativando o lado criativo, né? Ativando as paixões internas e ajudando a continuar a jornada do ano. Aquário, vocês estão sendo desafiados a continuar a jornada. Tiveram o auge no signo anterior, então agora é desenvolver a energia daquilo que veio à tona, dos resultados, né? Mas isso também precisa ser feito de coração, de boa vontade, para que vocês aproveitem essa pulga atrás da orelha desse período. Foque também nas suas bases, nas suas raízes, na ancestralidade, nas memórias, naquilo que te mantém firme de pé na vida pública, carreira e profissão, que pode te ajudar, inclusive, a fortalecer para alcançar novos horizontes aí. Libra, para vocês é o popular inferno astral. Vocês estão há 30 dias da revolução solar, período em que a energia começa a dar lugar à nova, né, da revolução, da próxima revolução, e traz um desafio muito grande no sentido de finalizar. Se vocês não aproveitaram para fazer as limpezas, né, jogar fora, renovar a terra ali até agora é preciso movimentar mais nesse sentido para garantir que de fato vocês tenham, né, uma renovação, assim como tende a ser um período de maior intensidade da parte coletiva, das amizades, do social, que tende a demandar mais de vocês num período em que é mais introspectivo. Então esse pode ser o desafio aí da finalização para vocês nesse período. Leão, se passaram 30 dias desde a revolução de vocês, estão ainda assimilando essa carga, né? Aquilo que vai ser trabalhado, como se vocês estivessem preparando as malas ali para sair numa jornada de um ano, né? Então, nesse sentido, que vocês já perceberam que podem já trabalhar, né, ativamente, sem esperar as tensões, né, sem esperar um incômodo. A vida pública, carreira e profissão vai ser muito demandada nesse período também. Essa energia que já se renovou para vocês, muito provavelmente tem que ser usada para vocês continuarem desenvolvendo a partir desse ponto aí da vida pública, carreira e profissão. E por fim, o recado de sempre, né? Não fez o seu mapa? Vai fazer seu mapa. Tá esperando o quê? Começa a se descobrir a partir dos potenciais da astrologia. Organizar a si mesmo a partir dessa visão, que pode te ajudar a resolver muita coisa, a entender pelo menos muita coisa, se não resolver, né? Mas a entender muita coisa e se desenvolver a partir daí. Então aproveite, né? Se não pode fazer a consulta agora, que o link está na descrição para quem quiser, faça no mapa, faça na internet, né? Joga lá no Google, mapa astral. Qual o link que mais te agrada? Qual o site que mais te agrada? Faça o seu mapa, comece a se conhecer, saber os posicionamentos e daqui a pouco você está falando essa linguagem, né, simbólica aí dos astros. É uma jornada que vale a pena, sou suspeito para falar, mas fica aí o convite para quem ainda não iniciou. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros do canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando R$ 4,99, menos que um cafezinho, aquela ajuda solidária, né, para quem quiser e para quem puder, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.